Bem, esse vídeo aqui é sobre a existência de Deus. E esse é o tema central do vídeo. Estava eu na tranquilidade do meu lar quando resolvi fazer alguns vídeos apresentando argumentos a favor da existência de Deus. Esses argumentos não são criação minha, são criação de filósofos, de lógicos, e que debatem esse assunto durante séculos. E no século XX, século XXI, esses argumentos são trabalhados pela lógica simbólica, são analisados pela lógica matemática e têm consistência. Então, estava eu apresentando este assunto. Mas em todo vídeo desse tipo aparece um sujeito chamado Não Me Diga Chorumelas, fazendo algum tipo de contestação. Então, eu vou responder às contestações desse sujeito. Eu acho que Não Me Diga Chorumelas não deve ser o nome dele, porque é um nome muito estranho. Não conheço nenhuma família com sobrenome Chorumelas. Deve ser o pseudônimo dele. Mas como é um nome longo, eu vou chamar só de Chorumelas. Chorumes, né? Fica melhor, um pouco mais curto. Então ele sempre responde os vídeos e talvez não, eu creio que respondendo às escritas dele, o assunto fica um pouco mais claro. Então o vídeo é sobre argumentos sobre a existência de Deus. É isso. E o método é respondendo os chorumes. Bem, estava em um canal da internet, um canal de ateu, alguém perguntou assim, do que é feito Deus? Se Deus criou todo o universo, do que é feito Deus? Bem, de uma matéria que não se identifica com todo o universo, né? Deus é a própria existência. Deus é o próprio ser, ou aquilo que sustenta a própria existência. Existe a existência em si mesma, que é Deus, e a existência em outro, que é o mundo criado por Deus. E aí o Chorume fez a seguinte pergunta: se Deus é feito da própria existência, Deus surgiu do nada? KKKKK. Alô, lógica. Ele sempre responde com o kkkk, alô, lógica. A pergunta é, se Deus é feito da própria existência, Deus surgiu do nada? Bem, eu não sei de onde ele tirou a ideia de que a existência surgiu do nada, né? Coisa esquisita. Deus não é feito da própria existência, ele é a própria existência, né? Quando eu digo Deus é feito da própria existência, é porque eu estou no YouTube. No YouTube eu falo com uma linguagem informal, não estou escrevendo um artigo. Então Deus é a própria existência. Existência aqui eu estou usando essa palavra, mas o termo correto seria ser. Ou seja, Deus é o ser em si mesmo. E é claro que ele não surge do nada, porque nada surge do nada. O nada, por definição, é um nada. Ou seja, não existe. O nada não existe por definição. Se o nada não existe por definição, então algo existe. E que algo que é esse? Bem, esse algo é o ser. Nós chamamos o ser de Deus. Os cristãos chamam o ser de Deus. Agora, se o ateu quer criar um outro tipo de Deus, aí já é um problema do ateu, né? O cristão não tem nada a ver com isso. Então é claro que Deus não surgiu do nada. Pode-se então dizer que a existência está acima de Deus. Não, não, não. Existência que, como eu disse, Deus é o ser em si mesmo. Ou seja, a existência em si mesma.
Em outras palavras, existência é sinônimo de Deus. Então, não tem... A existência está acima de Deus é a mesma coisa do que dizer a existência está acima da existência. Não faz sentido. A existência está no mesmo lugar que a existência está, porque ela é ela mesma. Deus é um sinônimo dela. Deus é um sinônimo do ser. Como surgiu a existência? Ou seja, como surgiu o ser? Como nada, por definição, não existe, então é necessário que algo exista, porque o nada absoluto, por definição, não existe. Então é necessário que alguma coisa exista. Essa coisa que existe por si mesma sempre existiu e sempre existirá. E aí é essa existência que é chamada de Deus. É uma coisa simples. Isso, nesse caso, não é nem raciocínio lógico, não. É um pouco de raciocínio, mas questão de definição também, né? Como surgiu a existência? Como surgiu o ser? O ser não surgiu, ele sempre existiu. Ou seja, Deus sempre existiu. Outra, se Deus é a base da existência, então não seria a própria. Existe o ser em si mesmo e o ser que está em Deus. Deus ele tem a existência em si mesmo, ou seja, ele existe por si mesmo. O mundo existe por causa de Deus, o mundo existe em Deus. Então aí tem que fazer a distinção entre o ser em si e o ser em outro. Uma distinção muito simples, né? Muito simples, assim, bem conhecida da filosofia. Tem um livro do Avicena chamado... Avicena é um filósofo muçulmano chamado Sobre a Origem e o Retorno, em que ele comenta o ser necessário. O ser necessário em si mesmo, que é Deus, e o ser necessário em outro, que são os entes, são as coisas do mundo, né? Então, bem, a dificuldade de falar desse assunto é que eu estou tentando evitar um vocabulário técnico. É por isso. Já que existência eu ponho como dependente. Não, não. As coisas que existem dependem da existência, do ser. O ser em si não depende de nada. Aqui aí o churume vem com o seguinte, kkkk, aprenda a pensar. Olha que coisa, gente, o cara me manda aprender a pensar. Você disse que era base dela. O cara não sabe nem escrever, está me mandando aprender a pensar. Você disse que era base dela. Já ser eterna é uma visão futurista. O que você quer dizer com isso, meu Deus do céu? Visão futurista? Precisou iniciar. Tudo não veio do nada. Bem, foi o que eu disse, né? Nada vem do nada. Aprenda a pensar. Você disse que era a base dela. É claro, Deus, sendo a existência em si, é a base de toda a existência. Ser eterno é uma visão futurista. Não, meu Deus do céu. Uma visão futurista, não. Se Deus, se o nada, por definição, não existe, então algo existe. Que algo que é esse? A gente chama de ser, a gente chama de Deus. Ser é sinônimo de Deus. E é isso. Não tem nada de tão difícil assim, não. Não sei como que você não compreende algo tão simples. Agora, por que que esse algo tem que ser eterno? Porque se esse algo não fosse eterno, haveria um tempo em que esse algo não existiria. E existiria o quê? O nada absoluto. Mas como o nada absoluto, por definição, não existe, então este algo que existe, que é o ser, ele sempre existiu.
Porque o nada não existe, meu Deus do céu. É simples, não é difícil, não. E por que é eterno? Porque se deixar de existir um dia, o nada passa a existir. E o nada, por definição, isso não é nem raciocínio, por definição, o nada não existe. Então, esse algo que existe necessariamente sempre existiu e sempre vai existir. Eu não estou vendo a dificuldade em pensar nesse assunto. Não sei por que você está tendo essa dificuldade. Eu acho que é por causa do nome Deus. Se eu chamasse o ser de outro nome, acho que você não teria problema. Então, sua pirraça é com o nome Deus. Sua pirraça é com a religião, com a palavra Deus. Aí eu não posso fazer nada, né? Substitui ela por ser. Então, se você tem pirraça do nome Deus, então o ser é eterno, porque o nada não existindo por definição, tem que existir algo. Esse algo é o ser. E ele tem que existir desde sempre, porque senão o nada existiria em algum momento. E como nós vimos, o nada não existe. E vai ter que existir para sempre, por toda a eternidade. Isso não é visão futurista, não. Por toda a eternidade. Por quê? Porque o nada não tem como existir, porque é simplesmente, por definição, o nada não existe. O nada absoluto não existe. É simples. Precisa iniciar. Iniciar, precisou iniciar, como assim, meu Deus do céu? Não sabe escrever, então assim, aprenda a pensar. Então, tudo bem, eu vou aprender a pensar, mas aí você aprende a escrever, porque eu tenho que compreender o que você está dizendo. Larga o achismo. Agora o Chorumes, outro comentário dele. Larga o achismo, a carência. Talvez nunca saibamos algo sobre um Deus. Não, a gente sabe sim. E qual que é a relação disso com carência? E não tem achismo nenhum disso não, nós sabemos sim. Talvez seja de fato indefinido. Bem, é claro que Deus é indefinido, né? Se fosse definido, não seria Deus. Deus é indefinido, ele não tem limites, ele é ilimitado. Definido é que tem algo que coloca um fim. Ou seja, as coisas desse mundo, elas possuem um fim. Então, elas são definidas. Por exemplo, essa caneta aqui, ela tem um formato. A forma da caneta define a caneta, ou seja, coloca um fim na caneta. Aquilo que está além já não é caneta mais. Então, aquele que coloca um limite numa coisa, define essa coisa, coloca um fim nela. O ser não tem como ter fim. O que limitaria o ser? Não existe nada que possa limitar o ser. Porque para limitar o ser teria que ser o nada. E o nada, por definição, não existe. Então, o ser é ilimitado. Ou seja, nada coloca um limite em Deus, nada coloca um fim em Deus. Portanto, Deus é indefinido. É isso mesmo, Deus é indefinido. Sermos racionais não é uma certeza que saberemos desse X. É uma certeza, sim, nós sabemos desse X. Esse X é chamado de ser. Agora você já está encontrando um nome que te agrada mais. No lugar de falar Deus, você está falando X. O nada, por definição, não existe. Existe o quê? O ser. O cristão chama o ser de Deus. O Churume está querendo chamar o ser de X. Mas tudo bem. Se entupa de ciência, não de submissão. Blá, blá. Ou é biá, biá, nem sei. Bem, eu já trabalhei com ciência até não aguentar mais, gente. Trabalhei em laboratório de análise do comportamento, trabalhei em laboratório de
biologia aplicada à psicologia, entupa de ciência, isso aí é uma visão, provavelmente é uma visão deturpada que você tem de ciência, uma ciência idealizada que você tem. Deve ser isso. A existência é algo, é claro, a existência é algo concreto. Aí depende do que você chama concreto, né? Tudo que vemos e sentimos, se teu Deus é ela, então também seria algo palpável. Não, ele é suprapalpável, ele é suprassensível, ele não tem carência, ele tem superabundância. Então, tudo aquilo que existe nós vemos, nós tocamos, é verdade, tudo isso aí vem do ser, que possui a máxima concretude, vamos dizer assim, ele é supraconcreto, ele é mais do que concreto. Já está chegando lá, né? Só falta aceitar que o nome do ser é Deus, mas tudo bem, você quer chamar de X, não tem problema não. Então a gente pode dizer que o X é eterno, o X é indefinido, o X existe, o X é supraconcreto e etc. Religião, isso é o Chorumes falando. Religião é realmente além da compreensão, kkkk. Já começa que nunca provaram o Cristo. E o que Cristo tem a ver com isso, meu Deus do céu? Eu estou falando de argumentos a favor da existência de Deus, não estou falando de Cristo, não. Parece que você está misturando o assunto. Eu acho que você deve ter tido algum problema com uma religião cristã e ficou ofendido. Então você tem pirraça do nome Deus, prefere chamar o ser de X no lugar de chamar o ser de Deus. Por mim, tudo bem, pode chamar de X. Então vamos chamar de X. Então eu estou falando do X. O X que é eterno, que é indefinido, que é o ser em si mesmo, que é supraconcreto, que é uno. E aí você vem falar de Cristo. Bem, Cristo é outro assunto, né? Se a pessoa começa falando de Deus, pode ser que no decorrer do assunto, bem lá na frente, a pessoa fale Cristo. Mas Cristo já eu estou falando de teologia natural. Cristo já faz parte da teologia revelada e pode ser discutido a partir da teologia fundamental. Mas eu ainda estou na teologia natural, só estou falando de Deus. É claro que para um cristão, Cristo é Deus. Mas isso é um assunto bem mais para frente. Se você não está compreendendo nem que Deus é o ser, aí já não faz nem sentido falar de Cristo. Já começa que nunca provaram o Cristo que inventaram, nem sequer um apóstolo de vários. Já trabalhar como cientista não quer dizer que você saiba de um Deus. Alô, lógica, tens prova? Creio que é prova a respeito da existência de Deus, né? Eu acabei de te dar uma e você já percebeu que Deus existe, mas só que você chama ele de X. Então tá aí uma prova. Agora, o que Cristo e os apóstolos têm? Oh, meu Deus do céu! O que Cristo tem a ver com isso? O que os apóstolos têm a ver com isso? Que negócio que é esse que Cristo, a igreja inventou Cristo, inventou apóstolo? Bem, você deve ser um miticista, né? Então assiste os vídeos que eu estou fazendo de miticismo para você ver a beleza que você está se envolvendo. Não tem como compreender uma terra pizza. Cobra que fala, o homem que anda 100 quilômetros sem cabeça, kkkk. Aí já é um outro detalhe. Aí você já está falando de Bíblia.
estou falando de Deus, ou seja, o ser em si mesmo, que é eterno e que não tem nem o que discutir, ele existe, isso é uma definição, existe por definição, né? Se Deus é o ser, Deus existe por definição. Não é possível que você não conseguiu compreender isso até agora. Agora, o que é o ser, aí a gente pode responder um pouco depois. Por enquanto, nós já sabemos algumas características do ser. Ele é eterno, não tem começo nem fim. Ele é uno, ele é indefinido, ele é supraconcreto. A criação depende dele, o mundo depende dele, porque o mundo é um ser em outro, enquanto Deus é o ser em si mesmo. Agora, Cristo e os apóstolos e a Bíblia. Bem, terra plana, eu nem não sei, terra de pizza deve ser terra plana. Cobra que fala, alguém que anda 6 quilômetros sem cabeça, isso aí você deve estar se referindo à forma como os ateus interpretam a Bíblia, que é uma forma literalista. Nenhum cristão nunca interpretou a Bíblia assim. A interpretação literalista da Bíblia surge no século XIX e é um grupo pequeno que interpreta desse jeito. Durante toda a existência do cristianismo, nenhum cristão interpretou a Bíblia desse jeito. E atualmente os cristãos também não interpretam a Bíblia desse jeito, não. A maioria deles não interpreta dessa forma. São os ateus que interpretam assim. Então, a sua compreensão equivocada da Bíblia, o que isso tem a ver com Deus? Eu sei que tem que interpretar de forma correta, ou então parar de ler. Se você é ateu, para de ler a Bíblia. Para que você vai ficar lendo a Bíblia? Você já não entende mesmo, então deixa para lá, né? Agora, olha só, o ateu tem necessidade de ficar falando, de pregar que Deus não existe. Isso é um cristianismo do avesso, um teísmo do avesso, uma Bíblia do avesso. É como assim, é um cristão se olhando no espelho, né? O cristão olha, aí a imagem dele refletida no espelho, a imagem invertida, mas refletida de uma forma invertida, é o ateu. Mantém o mesmo discurso cristão, só que muda os nomes, né? Fica evangelizando na internet, a evangelização dele também é feita com a Bíblia, mas com uma Bíblia porcamente interpretada, não quer chamar ser de Deus, chama ser de X, mas tudo bem. E aí ele continua, pare de falsear, você tem que provar, já provei, o que diz e não apenas afirmar, já provei. Está na cara que você não é cientista. Oh, meu Deus do céu. Pronto, começou. Mesmo que a própria ciência não sabe de um criador, o teu egoísmo ou submissão numa crença não é verídica, sem que haja fatos. Que egoísmo e submissão? De onde você tirou isso? Você escuta mais, o Chorumes escuta mais do que eu falo. Eu falo que, como nada não existe por definição, então algo existe, esse algo é o ser. Então o ser existe necessariamente. Daí ele tira a conclusão de apóstolos, de cobra que fala, de submissão a quê, gente? Egoísmo. Bem, posso até ser egoísta e submisso, a não ser aqui. Eu não sei o que você está falando. Deixa eu ver se tem mais pérolas do chorume. Ele faz um adendo. Se Deus existe, se um Deus existe, cabe sim. Cabe sim, como assim? Haver um tipo de composição. Nem que seja energia. Se não há composição, se não há entendimento, então pode-se presumir que não existe.
Deus precisa estar no âmbito científico. O único modo de um ser racional entendê-lo. Alô, lógica. Não, isso aqui é um conjunto de nonsenses. Tudo aqui está errado. Cabeça você deve estar falando que Deus cabe no espaço. É claro que não. Como eu já falei com você, o X, como você gosta de dizer, o X não tem limites. Por isso ele é indefinido. Nada o define. Nada coloca um fim ou um limite no X, que é o ser. Então, como assim o indefinido cabe em algum lugar? O infinito cabe em algum lugar? Isso aí é a teoria dos conjuntos básica, né? Você tem um conjunto A, você tem um conjunto universo, e se o conjunto universo é infinito, o conjunto universo não cabe dentro do conjunto A, que seria o nosso universo, vamos chamar assim. Isso aí é a teoria dos conjuntos básica. O indefinido, sendo indefinido, ele é infinito. Sendo infinito, ele não cabe em lugar nenhum, não. Se ele coubesse em algum lugar, ele seria definido. Pelo quê? Pelo limite que o define. Que o definiria, né? Precisa estar no âmbito científico. Besteira, menino. Oh, meu Deus, âmbito. O que você quer dizer com âmbito científico? Que âmbito científico? Por exemplo, a matemática. Né? Me prova a existência do número 2. Me prova que 2 mais 2 é igual a 4. Não estou falando de numeral, não. Estou falando do número. O numeral 2 é só desenhar ele no papel. Mas e o número 2? Está no âmbito da ciência empírica? Não, não está não. No entanto, os números existem, né? A lógica é formal também. Me mostra que se P, então Q, P, logo Q. Me mostra isso aí. No âmbito empírico, no âmbito da ciência. Você não vai conseguir mostrar. É por isso que você deve estar com essa dificuldade de ter raciocínio lógico. Porque a lógica não é empírica. Você não tem como mostrar que a lógica é empírica. Aliás, o próprio pressuposto da ciência não tem como ser mostrado de forma empírica. Os pressupostos da ciência, né? Os pressupostos da ciência não tem como ser mostrado pela própria ciência, por um motivo bem simples. Os pressupostos definem a ciência. Então, por isso, não tem como ser mostrados pela ciência, nem demonstrados por ela. Essa coisa assim que só é real que está no âmbito da ciência, isso é um positivismo rasteiro do século XVIII, século XIX. Ninguém mais acredita nisso, senhor. Ninguém acredita nisso. Só você que está acreditando. O negócio mudou de lugar, ó. Tem que provar. Já provei egoísmo, submissão. Eu acho que é isso, né? Tem um Antônio Ezequiel que afirma que todo ser humano nasce ateu. Ué, e daí? Todo ser humano nasce ateu. Todo ser humano nasce careca, sem dente, fazendo cocô e xixi na calça. Então essa é a definição de ateu. Ateu é quem é careca, sem dente, que faz xixi e cocô na calça. Não, todo ser humano nasce ser humano. Ué. Não sei o que o cara quer dizer com isso, não. Deixa eu ver se tem mais coisa do chorumes aqui.
Aqui ele tá falando do Cristo. Ah, sim, aqui ele já para de falar de Deus, está falando do miticismo, que ele confundiu com misticismo. Esse negócio de miticismo, estou falando em outros vídeos, se quiser responde lá. KKK, isso aí é o Chorumelas de novo. KKKKK, se todos não sabem o que é Deus, por que haveria erro em saber? Nem sei do que você está dizendo. Aqui não é mera coleção de achismo, sentimentalismo piegas, nem concluiu a obra. E ainda usou psicologia alheia. É óbvio que um padre puxaria o saco de um Deus existente, como algo indefinido criou o mundo. Alô, lógica. Só essa pergunta básica já enterra todos os livros dele. Bem, ele está falando Tomás de Aquino. Puta merda. Tomás de Aquino é uma coleção de achismo, sentimentalismo piegas. Como um Deus indefinido criou o mundo. Só essa pergunta básica já enterra todos os livros dele. Mas, meu Deus do céu. Tadinho desse cara. Chorumelas, não sei se é o nome não, mas não passa vergonha não, meu filho. Você é feio demais. Ainda bem que você está com pseudônimo, né? Você não colocou só a foto, você colocou pseudônimo, porque você passa vergonha demais, gente. Também é passar muita vergonha. Eu vi um ateu falando mal do Tomás de Aquino, falando que aquilo lá é catecismo. Oh, meu Deus do céu, que vexame. Para que no caso dele, ele colocou a cara dele na internet para passar vergonha, né? No caso do Chorumelas, pelo menos ele colocou um pseudônimo, colocou uma fotozinha lá que eu não sei o que é. Aquilo ali é o que? Falar nisso. Nem sei o que é isso aqui. Parece uma nebulosa. Não sei o que é isso não. Ele, bem, está usando pseudônimo para não passar tanta vergonha assim. Tomás de Aquino é um dos maiores filósofos de todos os tempos. Está entre os 5 maiores de todos os tempos, talvez em terceiro lugar, junto com Platão e Aristóteles. Mas tem que se falar. Oh, eu estou passando vergonha. Passa vergonha não, só. A obra dele é extremamente estudada, tanto por cristão, quanto por ateu, quanto por qualquer um. Ele revolucionou a filosofia. Ele deu um dos maiores avanços na filosofia, vindo do Tomás de Aquino, quando ele define o ser como ato puro e coloca a existência antes da essência. Isso foi um dos maiores saltos da história da filosofia. Talvez o segundo maior salto da história da filosofia, né? Você tem o início da filosofia, como início é o princípio de tudo, e aí você tem o segundo grande salto da filosofia, que quando passa para a metafísica, a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse é o segundo grande salto. O terceiro grande salto é Tomás de Aquino, quando ele coloca Deus como o ato puro, ou ser como ato puro, ou X como ato puro. Você fala do jeito que você quiser. Ao contrário de Platão, Aristóteles, o pensamento grego anterior, né, que dizia que em primeiro lugar você tem a essência, depois você tem a existência. Tomás de Aquino inverte, coloca a existência em primeiro lugar. A essência vem depois. Isso sem isso não tem ciência. Sem isso não tem ciência, não. Chorumelas.
Não tem ciência porque se você coloca a essência em primeiro lugar, então ciência é o conhecimento das essências, e essência não é empírica. Então, como que vai ter uma ciência estudando aquilo que não é empírico? Uma ciência empírica estudando aquilo que não é empírico? Explica isso aí. Se em primeiro lugar vem a essência, e a existência depende da essência, como que pode existir ciência? Agora, quando o Tomás de Aquino inverte, fala que a existência está em primeiro lugar, ou seja, o ser é ato puro, aí possibilita o surgimento de uma ciência. Porque a essência vem depois. Em primeiro lugar vem a própria existência. E aí o cientista vai estudar o mundo empírico que existe em primeiro lugar antes de ser definido. Isso aí se não fosse Tomás de Aquino, provavelmente não surgiria ciência empírica. Ou seja, o cara dá o terceiro grande passo da filosofia, na verdade o segundo, né? Porque a origem da filosofia pode ser considerada um passo? Pode. Primeiro passo, a origem da filosofia. Segundo, a segunda navegação, como Platão chamava, na entrada da metafísica. Em terceiro, o ser como ato puro. Então, Tomás de Aquino criou o terceiro grande passo da filosofia. Atualmente tem toda uma corrente que chama tomismo analítico, que estuda detalhes da obra do São Tomás de Aquino a partir da lógica mais avançada do século XX e XXI. E chegaram à conclusão que está certo, porque a filosofia dele está certa. Nos argumentos sobre a existência de Deus, parece que o terceiro argumento dele tem um problema. Os outros 4 estão corretos. Ou seja, é uma da filosofia mais avançada que existe. Aí um cara chega aqui e fala que é achismo, joga tudo por terra, sentimentalismo piegas. Então, você nunca leu Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é lógica pura. Qualquer livro que você lê dele é lógica pura. Suma Teológica, Suma Contra os Gentios, Questão sobre a Verdade, é lógica pura, o tempo inteiro. Ele não coloca um sentimento sequer. Não tem sentimentalismo nenhum. Então você está falando de algo que você nem leu. E ele não completou a obra dele porque ele morreu, né? Com 44 anos. Ele deu o terceiro maior passo da filosofia, da história da filosofia, com 44 anos, até os 44, quer dizer, bem antes de 44, ele já tinha chegado a essa conclusão, e você não consegue chegar nem à conclusão de que o ser é, que é uma frase de Parmênides, né, que está lá no princípio da filosofia, antes do segundo passo metafísico, apareceu um filósofo que diz: o ser é, o não ser não é. E essa frase até agora você não consegue compreender. Alô, lógica. Mas não coloca seu nome, sua foto, não, senão você passa vergonha mesmo. Um dos filósofos mais estudados da história da filosofia, um dos filósofos mais estudados do século XX, século XXI. Acho que ele é o segundo ou terceiro mais estudado do século XX e XXI. Mais até do que Heidegger, mais do que Wittgenstein. E passar vergonha assim lá longe. Ainda bem que colocou pseudônimo. Você fez bem em colocar pseudônimo. Deus se autossustenta é meramente uma frase imbecil, kkkk, e egoísta. Eu não sei por que é egoísta. Não se pode algo indefinido como autossustentado. Alô, lógica. Cósmica afundou o vídeo já no início. Cósmica. Nem Deus se autossustenta, é meramente uma frase imbecil e egoísta. Não, o ser, o X, para não ofender sua sensibilidade ateia, o X, ou seja, o ser em si mesmo, sendo em si mesmo, ele se autossustenta, né? É claro. O ser em outro, não. O ser em outro é o mundo.
universo. O ser em outro não se autossustenta. Teve um início, vai ter um fim. Agora, o ser em si mesmo se autossustenta. É uma frase corretíssima. Não sei por que uma frase egoísta. Bem, não sei. A psicologia do Chorumelas não é muito complexa, não. É um ressentimento. Bem, provavelmente fez parte de uma seita cristã fundamentalista, ficou decepcionado, achou que o cristianismo é aquilo ali e que Deus é aquilo ali que eles falam que é Deus, e saiu de lá revoltado. Mas não quer dizer, a mentalidade cristã, a mentalidade fundamentalista não saiu da sua cabeça ainda não. Ela está presente. Essa própria irritação que você demonstra nos seus escritos, você tenta disfarçar com kkkk e alológica. Mas não dá para disfarçar, não. Eu acho assim, você quer sair desse cristianismo que você já pertenceu, né? Então sai mesmo, só. Exorciza esse troço do seu corpo, esse negócio aí não presta, não. Esse cristianismo que você fez parte, isso aí não presta, não. Tira esse troço do seu corpo. Não sei como, mas tira isso aí, ué. Está prejudicando sua vida, prejudicando seu raciocínio. Estou falando sério. Você não consegue pensar, não consegue raciocinar, não consegue nem escrever. E, e ainda se mistura com miticistas, né, para passar mais vergonha ainda. Ele fala aqui de um sujeito, fala Cristo é mera ficção. Vinícius César te mandou um beijo. Vinícius César, eu acho que está fazendo alusão ao canal de um sujeito chamado Vinícius César, deve ser isso. É claro que ele não me mandou um beijo e é evidente que ele nem vê meus vídeos. Mas o sujeito está lá no canal dele, deixa ele quieto lá, não tem problema nenhum não. Só que ele é miticista, então ele fez uma série de vídeos mostrando as semelhanças das mitologias com a vida de Jesus. Nos vídeos sobre o miticismo eu já mostrei que isso é uma balela do século XVIII, porque a história desses deuses foi inventada depois que Jesus já tinha, depois que os evangelhos tinham sido escritos e atribuído erroneamente ao passado. Bem, assiste os vídeos sobre miticismo que você vai compreender. E agora falando sério, só. Exorciza esse demônio que está dentro de você, esse cristianismo esquisito. Você tem que jogar isso fora. Isso não saiu de você ainda não. Tem que jogar isso fora. Eu não sei como que você pode fazer isso não. Como é que será que você pode fazer isso, hein? Será que terapia ajuda? Eu acho que uma psicoterapia ajuda nesse caso. Não, acho não, tenho certeza. Se você fizer uma psicoterapia, você consegue exorcizar esse cristianismo que não larga a sua alma, esse resquício de um cristianismo que eu não sei qual que foi, que não é o cristianismo verdadeiro, né? É óbvio. Deve ser uma seitazinha qualquer. E agora, se você não quiser fazer uma psicoterapia, aí você pode fazer um diário, isso funciona. Você escreve toda noite, você reflete assim, o que você fez durante o dia e escreve da forma mais sincera possível suas reais intenções, o que você quis fazer em cada momento do dia, mas tem que ser da forma mais sincera possível. E aí, à noite, você pensa no seu dia e vai vasculhando suas verdadeiras intenções. Porque as falsas intenções, tudo que você escreveu aqui nesse canal até agora é falsa intenção. Tem uma intenção verdadeira por trás. Qual que é? Bem, eu não sei. Aí você tem que vasculhar com toda a honestidade do mundo. Não precisa me responder, não, esse é para você. Mas se você ir vasculhando todo dia suas verdadeiras intenções,
Chega uma hora que esse troço aí é exorcizado, isso vai pro brejo. Aí você fica com uma mente mais limpinha, uma alma mais lavada, fica mais tranquilo. Nem é isso, né? Chega. Não leva nada a mal não, viu? Mas você tem que tirar esse troço do seu corpo. Só. Manda um exorcista tirar. Engraçado, né? Chamar um exorcista para tirar o cristianismo do corpo de um sujeito. Não é esse cristianismo aí que pegou na sua alma, que ainda está no seu pé. Você está com nada não, hein? Foge disso aí. E pirracinha ateia também. Assim, você tá se auto-enganando. Você não engana ninguém. Você não me engana nem um pouco. Todo mundo que entra no canal aqui, se lê suas mensagens, você não está enganando ninguém. Você tá passando vergonha. Ainda bem que você coloca pseudônimo e não coloca só a foto. Mas você está enganando só você mesmo, porque uma coisa assim, bem, prejudicado é só você, né? Você engana só você mesmo. Não sei para que isso. O troço te fez tanto mal e ainda está fazendo mal, né? Essa seitazinha que você pertenceu, eu não sei qual é. O troço ainda está te fazendo mal. Não sei como te ajudar, não. Só sei assim, fazendo psicoterapia resolve, fazendo essa análise sim, com sinceridade das suas intenções verdadeiras também resolve. O exorcista, eu não sei se resolve, isso não é espiritual, não, isso é psicológico mesmo. Então é isso, falei demais.